Minha gente, sextou e você sabe, sexta-feira tem Café com Verdade, o nosso podcast aqui do Grupo Cidade. Olha, gravando quente, pouquíssimas, 2 horas, 3 horas antes de ir pro ar. Às vezes os podcasts vão muitos dias antes, mas hoje é quente porque tem muito assunto pra gente tratar e tô recebendo 2 convidados especiais que eu gosto demais, professora Mariana Dionísio e professor Valdejares Oliveira. Professora, que sexta-feira quente pra gente hoje, hein? Sexta-feira empolgante, espero que esse programa consiga esclarecer muita coisa para muita gente. Professor Valdejares, está na mesma expectativa de um sextou com muita política, quente? Olá, Thiago. Prazer estar com você mais uma vez, prazer estar com a professora Mari. Sextou com café quente, porque café só presta quente. É isso aí. E aqui no Ceará, a nossa política não deixa esfriar. A professora Mariana sempre fala que a gente não morre de tédio aqui no Ceará em política, né? Se a gente quiser, todo dia dá para fazer um podcast, porque não falta assunto. Então vamos lá, professora. 2026 parece que está longe, mas não está. Na política, 1 ano e pouco não é nada, né? Daqui a 1 ano, mais ou menos, começa a campanha. E aí... A movimentação mais recente foi de Ciro Gomes, foi a Assembleia Legislativa, ninguém sabe se ele vai ficar no PDT, para onde vai, e as vagas para o Senado. A Ciro Gomes atuando nos bastidores, isso pode movimentar as disputas para quem vai concorrer ao Senado, porque a gente teria José Guimarães, quase certo pelo PT, apesar de Luiziane também ter entrado na disputa interna. Eunício Oliveira, talvez, quem sabe. Cid Gomes, ninguém sabe. Como fica aí a movimentação para o Senado? A movimentação do Ciro Gomes, ela diz muito, embora seja uma movimentação já tradicionalmente errática. A gente não sabe exatamente, é muito imprevisível. Cada passo que o Ciro Gomes dá é bastante imprevisível. Se Ciro Gomes decide concorrer ao Senado, ele tem uma forte possibilidade de concorrer com o próprio irmão, né? E isso vai gerar um problema tanto no partido quanto dos aliados. Se Ciro Gomes decide concorrer ao governo do Estado, ele já dá uma sinalização pelo apoio que ele tem dado ao Alcides Fernandes do PL. Né, eles estão mais vinculados, Ciro Gomes tem flertado com algumas ideias do PL, eu não digo com a ideologia do PL, porque é muito prematuro ainda, mas ele tem flertado com algumas composições do PL. E isso pode influenciar na campanha, se ele vier a concorrer para o governo do Estado, porque isso vai depor contra o PDT, porque o PDT não se coloca abraçando cocó e trança com o PL, não todos os seus membros, e ele vai ter uma dificuldade de fazer uma composição própria e estratégica dentro do partido, se ele permanecer no partido. Cid Gomes já falou, professora, que apoia o irmão, mas tem uma palavra depois que acho que determina muito, nacionalmente. Tem defendido que Ciro é um bom quadro para ser presidente. Isso demonstra que aqui localmente talvez Cid não vá, talvez não estar no palanque eventual de Ciro Gomes ao governo? Cid Gomes, ele tende a apoiar os seus, enquanto Ciro Gomes é extremamente imprevisível com os seus apoios, Cid Gomes, ele tem andado de forma menos errática, ele tem andado de uma forma mais linear, então a gente consegue ter uma previsibilidade maior. Cid Gomes, ele prefere não se envolver em rusgas internas, em problemas locais, para se soerguer nacionalmente. E aí faz todo sentido, né? Ele não vai desgastar a imagem política dele com a briga em família localmente para poder se destacar e se projetar nacionalmente. Professor Valdejares, Cid Gomes pode ser o fiel da balança, e aí pensando em vários cenários, com Ciro Gomes, sem Ciro Gomes para o governo do Estado, seria outra punhalada nas costas do irmão se ele não apoiasse? Porque o senhor lembra, né, da 2022, o Ciro disse que foi uma punhalada nas costas, como Brutus em Júlio César e tudo mais. Tiago, a família Gomes, ela é qualquer coisa menos previsível, né? A gente trabalhar com previsibilidade com esses 2 irmãos é muito complicado, mas com relação a Cid Gomes, ele sempre fica nesse papel de fiel da balança, de homem do acordo, de homem da negociação, ao contrário do irmão. É muito pouco provável que Cid Gomes atravesse esse rio e vá para o lado do PL. Digo por quê? Porque o apoio que Cid Gomes conseguiu no atual governo, e principalmente as prefeituras que ainda são fiéis, tem oposição do PL em qualquer lugar que você pensar. Outro problema que pode chamar-se União Progressista. A fusão de União PP fortalece a União aqui no Ceará, e o nome do União aqui no Ceará é Capitão Wagner. Diante disso, Cid Gomes ele vai precisar estabelecer alguma coisa para ser um contraponto a Wagner.
Se a própria candidatura, se vai indicar alguém, se vai apoiar alguém, é muito difícil que o PT lance as 2 vagas juntas no Senado. Que o PT Guimarães e Luiziane, por exemplo. É pouquíssimo provável. E nessa parada aí, quem vai sair na curva, como sempre, é a nossa querida Luiziane Lins. Não sou profeta não, estou só imaginando o que possa acontecer diante do que é o histórico dessa relação. Outro detalhe importante com relação a PT. É óbvio que o Elmano vai ser candidato. Se o Elmano é candidato, não dá para imaginar o PT com as 3 vagas majoritárias em qualquer coligação que seja. Muito menos com o PSB de Cid Gomes. E nem indicando num partido aliado, né? Normalmente isso acontece. É de um partido aliado, mas eu quero aquele, né? Nem isso poderia, porque isso seria uma hegemonia muito grande. Leia Camilo Santana, né? Sim. Há alguns anos isso aconteceu exatamente dentro do PT. Mas o que eu quero que a gente discuta, Tiago, é o seguinte. Ciro Gomes, ele pode ser candidato ao governo do Estado? Pode, mas não quer. Cid Gomes pode ser candidato ao Senado? Pode, mas eu acho que não quer. O sonho dele ainda é aquela mosca azul. Ainda é a presidência da República, mesmo com pouquíssimas chances. E para esse voo, ele não vai poder contar nem com o PL, porque obviamente já tem o seu candidato de direita, e muito menos com o PT. Portanto, é pouco provável que Ciro Gomes faça alguma coisa no PDT. Então esse movimento todo é para gerar movimentações, né? É para jogar pó de mico no salão e ver o que vai acontecer depois. Com um detalhe importante. O PL também tem lá seus problemas, também tem lá suas divergências. Faz tempo que André Fernandes disse que não quer se coligar com ninguém, tanto que puxou o pai para ser candidato ao Senado. Mas dentro do PL, Carmelo Neto entende que é preciso fazer qualquer tipo de aliança, principalmente para combater o PT. Porque agora Carmelo Neto é presidente de um partido localmente, ele sabe que a aliança é importante. A política brasileira aliança, se faz com aliança desde um cidadão chamado Getúlio Dornelles Vargas. Agora o senhor vai explicar 2 coisas. O senhor usou a metáfora de atravessar o rio, e creio eu, como eu puxei Júlio César, que o senhor está se referindo ao Rubicão. Atravessar o Rubicão não tem retorno, né? Não tem mais volta. Alé, iacta este. E pó de mico, professor. O que é pó de mico? É aquele que dá coceira, né? Exatamente. O pessoal fazia isso na época dos bailes lá no sertão para ficar mais animado, o pessoal ficar mais disposto a dançar. E Ciro Gomes, ele tem um detalhe na sua carreira política. Essa transformação dele, de quem começou na Arena, foi para o PDS, foi para o PMDB, foi para o PSDB, do PSDB, rodou meio mundo de partido. Parece aquele jogador de futebol que vai trocando a cada ano de clube. É o Túlio Maravilha. É um Túlio Maravilha que não tem 1000 gols. Né? A gente pode imaginar que Ciro Gomes, para fazer qualquer tipo de voo, o PDT não cabe mais para ele. Nem localmente e muito menos nacionalmente. O PDT não se afasta mais do PT. Ele deu entrevistas já, inclusive, dizendo que quando seu pai foi prefeito, nos anos 70, e que o partido era uma era cumprimento de legislação, que tinha que ter um partido, mas talvez se reverberou em sua carreira, porque acredito que muitas vezes o Ciro Gomes ou os Ferreira Gomes eram maiores do que o próprio partido que carregavam a sigla. Agora, professora, pensando nisso também, nacionalmente, Ciro Gomes tem poucas chances mesmo, e a gente está mais uma vez para 2026, a chamada esquerda e a chamada direita, Lula, Bolsonaro e seus correligionários, estamos nessa mais uma vez, parece? Provavelmente isso vai se repetir, mas vai se repetir de uma forma pior. Porque pelo desenlace que a gente tem hoje, a gente tem primeiro, um Ciro Gomes que acredito que ele continua fortalecido e consolidado nessa ideia de que partido é um detalhe. A postura dele evidencia isso. Ele se considera maior do que os partidos. Tanto é que ele imagina que as suas coligações são pessoais e não partidárias. Isso gera um isolamento nele. E esse isolamento vai se refletir em 2026. Ele tem poucas chances em 2026 por um motivo muito simples. Ele cria briga com todo mundo. Ele se isola de todo mundo. Ele tem grandes estratégias políticas? Tem, mas elas não estão funcionando, não está colando. E não há mais tempo para fazer uma estratégia mais consolidada, que 2026 é amanhã. Então não dá mais tempo. Quanto a Lula e Bolsonaro, ou contra a direita e a esquerda, ou em relação aos partidários que vão apoiar, a gente vai ter polarização novamente, porque polarização é um negócio político excelente. Eu excluo os outros concorrentes e a disputa fica 1 a 1. Fica bem mais fácil de ganhar. Então, quando a polarização toma mais força, e a gente vê que ela não arrefeceu,
Da eleição agora de 2024 para agora não arrefeceu, de 2020 para agora não arrefeceu, 2026 vai se repetir, né? O que acontece agora é quem é que vai ser o pupilo de cada um. Se Lula ainda tem fôlego para colocar um novo nome, se Bolsonaro, considerando a situação jurídica e eleitoral dele, se ele vai ter condições de inserir no mercado eleitoral um novo nome que seja tão forte quanto ele, e principalmente, se Michele Bolsonaro vai realmente participar do jogo. Então essas definições devem ficar para os últimos capítulos mesmo, né? Eu tenho notado, professor, nos últimos anos que essas decisões têm sido cada vez mais próximas ao pleito, não sei se por estratégia ou por força das circunstâncias. E aí o senhor tocou num nome importante, num ponto importante aqui no PT de Fortaleza, que é a Luiziane Lins, né? Me parece, a impressão que passa é que mais uma vez ela vai ser deixada de lado, acho que é pesado falar isso, mas é a verdade, em detrimento do Guimarães, que deve ser ou o nome do PT para o Senado, né? E aí como fica Luiziane Lins, né? Luiziane Lins talvez seja a melhor definição de soldado do partido que nós tenhamos nos últimos anos na política brasileira. Ela puxa voto, ela garante a eleição dela e de mais alguns no coeficiente eleitoral e tem uma relação com o PT que é difícil imaginá-la no outro partido. É difícil vê-la migrando para um outro partido. É muito provável que pela força, pelo apoio, pelas ligações que Guimarães tem com o PT Nacional, ele seja o nome do Senado. Até para fazer o trabalho de arregimentar alianças, aproximar aliados. Lembrando que Luiziane Lins não é vista como essa agregadora, enquanto que José Guimarães há milhares de anos faz esse papel muito bem na Câmara dos Deputados, como líder do PT, como líder do governo já há algum tempo. Ponto importante a favor de Luiziane Lins. A sua relação com o PT, ela chega a ser mais forte que qualquer tipo de ação que o PT faça contra ela. O eleitorado de Luiziane Gomes, ó, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá bom. Se eles escutarem isso aqui, professor. O eleitorado de Luiziane é fiel demais, a ponto de ela saber que, mesmo sendo mais uma vez preterida, ela não perde vaga em qualquer candidatura que ela tenha como meta. Então essa decisão tem que ser tomada para ela, se não for ao Senado, tem que concorrer à Câmara. Faz lembrar o futebol, professor. Na hora que a gente vê o pênalti para ser batido, né? Chega aquele cidadão que pega a bola, que fica por lá, que ouve um falando, o outro passa e xinga, esculhamba e tal, e na hora de bater ele entrega a bola para alguém bater. É estratégico. Essa decisão ser em cima da hora é estratégico. Eu estava ontem ouvindo um podcast com Bolsonaro, um bom moço. Uma pessoa dizendo que, se eleito, não vai levar militar para o governo, a não ser para os ministérios militares, a não ser para os comandos militares e, quem sabe, para o órgão de inteligência, que aposta muito numa boa relação com o STF, que não faria o que fez, com expressões descabidas para ministros e tal. Na cabeça de Bolsonaro, ele ainda é candidato, ele ainda é elegível. Então, ele, particularmente, só vai indicar alguém para a sua sucessão no momento final em que não houver mais nenhuma possibilidade de alguém ser indicado. E se ele for indicar alguém, vai ser alguém do seu sangue, vai ser alguém da sua família. Se não sua esposa, um dos filhos. Professora Mariana, é na cabeça de Bolsonaro mesmo que ele é candidato, ou também é estratégia, a mesma coisa que fez Lula em 2018, quando estava preso e era o Haddad de máscara, a máscara do Lula? Eu acredito também que ele queira e acha que vai ser, mas também faz parte de estratégia para chegar no último momento e tentar essa famigerada transferência de votos, né? Que nunca sei se é verdadeira, se acontece os 100%, né? Alguns líderes políticos conseguem fazer uma transferência de uma forma muito fácil. A gente viu nas eleições de 2013 Lula passando bastão para Dilma Rousseff, que politicamente era uma ilustre desconhecida. 2009, perdão. 2013 foi a eleição dele. E nesse período, Dilma Rousseff, que ainda não era tão conhecida, ela ganhou essa batuta, ela ganhou essa responsabilidade e ela seguiu com a gestão presidencial. Só que não era o primeiro nome, né? Tentou-se pensar no Haddad na época, mas ele não tinha simpatia, tentou-se pensar em outros nomes e se colocou. Então a transferência, no caso dela, funcionou. Para Jair Bolsonaro, ele é extremamente personalizado. A figura dele, para os seus adoradores, para os seus seguidores, para as pessoas que apoiam as ideias de Jair Bolsonaro, a figura dele é insubstituível.
né? E eu concordo com o professor. O que a gente fala aqui de se ele tiver nos 45 do segundo tempo, se ele não tiver alternativa, se ele tiver com o TSE em cima do pescoço dele, com 15 minutos ele vai dizer, não, então vai ser uma outra pessoa que eu vou indicar, que o meu público, que os meus fiéis seguidores vão apoiar. E ele não tem o menor interesse em nomes como Tarcísio. Ele não tem o menor interesse em outros nomes, como Ratinho Filho. Ele não tem o menor interesse em nomes. Agora, Crivella já está fora do... né? Agora, Crivella está bem encalacrado, então não dá nem para pensar no nome dele. Mas ele não pensa em outros nomes conservadores. O que ele pensa é, se for o caso... Na verdade, eu acho que ele nem pensa em um sucessor, que não seja ele. Acho que nem pensa. Mas se vier no pior dos seus pesadelos, de não conseguir a eleição para o próximo pleito, ele vai pensar ou em Michele, que em um cenário de pesquisa recente tem mais poder, tem mais potencial, tem mais capital eleitoral do que os filhos, ou ela, ou os filhos. Tarcísio, então, é só a conversa da mídia, como o pessoal diz. Se Tarcísio vier a concorrer para a presidência da República, isso representa um racha da direita. Porque Tarcísio definitivamente não é a primeira opção de Jair Bolsonaro. Romeu Zema, professor. Pouquíssimo provável, até porque ele é de um partido que, em termos ideológicos, não comunga com o bolsonarismo raiz, pouco confiável. E não é bom também de alianças e tal, né? Isso, exatamente. E tem um detalhe com relação ao bolsonarismo, além do detalhe que a professora citou muito bem, do personalismo. Bolsonaro nasce e cresce no caos. Não interessa ao bolsonarismo, a essa direita que chamam de extrema, e nós temos questões a fazer sobre isso, um cenário estável, um cenário previsível, um cenário que seja, digamos assim, dentro do 3x4 do tradicional da política. O caos, o conflito, a disputa faz parte do crescimento da popularidade de Bolsonaro e ele sabe disso. Ele domina muito bem essa arte de criar assuntos, factoides que mobilizem os seus apoiadores. É o chamado apito de cachorro. Ele tem muito bem essa capacidade de tocar o silvo e o povo se manifestar ao lado dele. Agora, isso pode virar contra ele. Demorar demais numa campanha presidencial pode fazer com que um candidato como Michele não consiga ganhar conhecimento do público em geral. O bolsonarismo sabe que é Michele. Mas será que todos aqueles que poderiam votar nela vão conhecê-la faltando 3 meses para a eleição? Ou será que primeiro vai ser visto um lado contrário da Michele feita por uma oposição à sua candidatura? Isso é um detalhe. Com relação a Tarcísio é bolsonarista até a página 2. É difícil ver em Tarcísio um candidato que diga vou pegar a bandeira de Bolsonaro e vou levar até o final. E Bolsonaro sabe disso. Diferente de Nicolas, Carmelo, André... Tarcísio é diferente desses? Interessante que você falou de 3 personagens que têm menos de 30 anos de idade. E não podem ser candidatos. Não, mas um ponto. Essa identidade ideológica, esse fanatismo ideológico que esses 3 que você apresentou agora representam para o bolsonarismo, não é condizente com Tarcísio e o perfil dele. E o perfil de Tarcísio, ele é tão estranho ao bolsonarismo raiz que o próprio Bolsonaro tem uma série de restrições a fazer a uma candidatura dele. Se Tarcísio for candidato, como disse a professora, é uma dissidência. E dissidência não interessa para nenhum dos 2 lados. Professora, pragmaticamente, pensando assim no negócio preto no branco, no papel, para Tarcísio é importante, é muito melhor, e aí sendo pragmáticos, né? Ir para uma eleição para o governo de São Paulo, que deve ganhar, em 2030 ver o que dá, ou pode acontecer com ele o mesmo que aconteceu com Romeu Zema? Ou são pessoas diferentes, partidos, perfis, estados? O que é melhor para Tarcísio, se é que é possível pensar nisso? O que é melhor para Tarcísio, analisando como cientista política? Ficar em São Paulo. Ele tem um cercadinho de apoio, embora ele tenha conseguido um feito inédito em São Paulo, que é triplicar o índice de assassinatos de policiais, isso é uma coisa contra policiais, não de policiais assassinando. Ele conseguiu um feito inédito na segurança pública, ele destroçou a segurança pública em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, ele tem um cercado de apoio. Ele consegue ter esse suporte. Analisando como cientista política, analisando como eleitora e como cidadã que verifica o cenário político e pensando no que ele poderia conjecturar. Nenhum político se contenta com o que já tem. Ele precisa ascender.
Eu acredito que ele vai entrar na disputa, pelo menos dentro do diretório do partido. Sondar. Ele vai sondar, ele vai tentar se mostrar como uma candidatura estratégica para o partido. Ele vai tentar se mostrar como uma direita não tão à direita e que consegue conciliar e consegue conversar com outros partidos. Ele sinalizou isso na última visita de Lula a São Paulo. Então ele começa a demonstrar uma possibilidade de diálogo. Ele quer ser uma terceira alternativa. Mas isso se ele não conseguir já apoio foi do PL. provado, professora, acho que até Ciro Gomes, talvez o Ciro seja muito, como a senhora falou, não tem o controle, né? Mas isso não já foi provado que fora da polarização não dá para sobreviver? E sendo esse cara moderado ou perto do moderado, ou bolsonarista moderado, talvez não seria um tiro fora? Por isso que ele precisa de alianças. E aí, de onde vai vir a aliança é que ele vai entender. Nos últimos momentos, ele vai entender se vai para um lado ou se vai para o outro e, principalmente, se vai valer a pena para ele a eleição em âmbito nacional. Eu acredito firmemente que Tarcísio não vai se contentar com o Estado de São Paulo. Mesmo agora? Mesmo agora. Eu acredito que ele está, inclusive, esperando só sair a definição da inelegibilidade do Bolsonaro para sempre, coisa julgada, batido o martelo e para tentar se mostrar para os outros partidos. E o Gilberto Kassab pode ser decisivo, professor? Saiu uma pesquisa recente, que ele não é bem apontuado em pesquisas para o governo de São Paulo. Mas aí Tarcísio com o Kassab, que tem muita capilaridade, sabe trabalhar o negócio nos bastidores. Um empurrãozinho do Kassab poderia levar o Tarcísio um pouquinho mais para fora desse espaço? Não sei se a ponto de derrotar um candidato claramente apoiado por Bolsonaro. Não sei se é esse ponto, mas com certeza, um empurrãozinho de Kassab leva qualquer um para um lugar muito alto. Agora, a gente fala, professora, de polarização e lembra de Bolsonaro-PT, mas já no tempo do PSDB estava polarizado. Só não era tão extremado, mas havia uma disputa clara entre dois lados que não faziam qualquer tipo de concessão. A polarização está presente na nossa realidade política, no mínimo desde 94. Mas o fato, Tarcísio de Freitas é candidato a presidente, ele perderia muito se fosse em termos de popularidade. Se não for completamente apoiado por Bolsonaro, e eu acho que não vai ser, ele perde muito. Por quê? Porque vai colocar em risco uma eleição certa para o governo do estado de São Paulo. Que não é pouca coisa. Eu lembro, eu estava em São Paulo. Eu estava em São Paulo uma semana antes da eleição de 24. Resolvi uns assuntos por lá, estava almoçando num lugar que chama Sujinho. Apesar do nome, tem uma certa... Era limpinho? Tem uma certa presença política. E estava por lá o candidato ao Senado na época, o Márcio, pelo PSB. É interessante isso. O ex-governador. O ex-governador. Quem estava na mesa comigo disse: esse cara vai perder a eleição na hora que o Bolsonaro aloprar. E foi impressionante isso. O astronauta foi eleito numa reta final com o peso de Bolsonaro. Marcos Pontes. Desculpe. O astronauta Marcos Pontes. Márcio França, né? Márcio França, exatamente. É interessante isso. O eleitor de São Paulo ele é muito mais personalista do que a gente pode imaginar. Um candidato que se apresente para esse eleitor conservador, de direita, não vou usar a palavra reacionário, de direita, com a chancela integral de Bolsonaro, sem nenhum... Ele tem talvez mais força em São Paulo que alguém que Kassab indique. E eu acho que o Tarcísio de Freitas sabe disso. Vamos voltar para o nosso feijão com arroz, aqui para o nosso Ceará. Como é que ficam Roberto Cláudio, José Sarto, Capitão Wagner, e aí pensando em governo do Estado, Senado, já que André Fernandes não pode por causa de idade e tudo mais. Como é que ficam esses nomes importantes? Acredito que o Sarto um pouco menos de força, foi muito desgastado na prefeitura, mas Roberto Cláudio e Capitão Wagner, professora, qual o papel deles para 2026? Wagner deve ser candidato a deputado federal e trazer a mulher para deputado estadual, e Roberto Cláudio especialmente? Roberto Cláudio, pelo que se diz, ele tem a tendência a concorrer ao governo do Estado. Só que o Roberto Cláudio, ele deu um passo em falso, 2 passos em falso, corrigindo. O primeiro passo em falso foi quando ele decidiu, à revelia da presidência do partido, apoiar André Fernandes no segundo turno. Então, esse passo foi muito prejudicial para suas relações internas no partido. E o segundo passo em falso foi seguir caninamente o Ciro Gomes. Né? Essa lealdade canina que ele deveu ao Ciro Gomes os prejudicou em muito essa imagem. Né? É comum se ouvir, primeiro, Roberto Cláudio ele deixou um legado na prefeitura que é indiscutível.
Ele foi um bom gestor público, mas as pessoas que votaram nele se decepcionaram, muitos dos eleitores se decepcionaram gravemente por causa dessa mudança de prumo, né, no segundo turno, porque justamente o PL, justamente André Fernandes, era categoricamente contra algumas iniciativas de saúde, de mobilidade urbana, de estrutura da cidade que foram realizadas pelo Roberto Cláudio, ofendia a gestão de Roberto Cláudio cotidianamente. E mesmo assim, Roberto Cláudio sustentou o seu apoio no segundo turno. Então isso ficou muito prejudicial para a imagem, ele precisa correr atrás. E as pessoas não entendem, professor, que o motivo disso, que foi o quê? Ser contra o Evandro Leitão, antipetista. Ser antipetista. Só quem não é petista que entende? Eu acredito que mesmo os que são petistas, mesmo os que são antipetistas, ficam com a pulga atrás da orelha. Na política, a relação de credibilidade e identificação ela é fundamental para a diminuição da rejeição. Então, quando Roberto Cláudio toma essa decisão para o próprio partido inesperada, e é importante se dizer, a presidência do partido, primeiro, o partido estava misto, já estava bagunçado em termos de apoio, né? Sarto decidiu pela neutralidade, aí depois mudou, e depois veio o Roberto Cláudio se posicionando em favor de André Fernandes, mas o fato é que quando se busca uma credibilidade, a consolidação dessa credibilidade, dar esses passos erráticos, isso pode prejudicar. Ah, mas eu entendo que a postura dele foi antipetista. Mas os antipetistas, muitos, diziam, e por que ele não ficou neutro? Só não apoiou ninguém, era muito mais fácil ficar calado. Ir para Paris? Ir para Paris, vamos dar uma passeada, né? E levava Marion para passear. Vamos contextualizar, né? Professor, por favor, o que tem a ver Paris? O segundo turno de 2018, quando o candidato Ciro Gomes, que foi derrotado na ocasião, ele viajou para Paris, declarando a sua neutralidade com relação ao pleito de segundo turno de Haddad e Bolsonaro. E ir para Paris passou a virar um meme. Paris, né? Passou a virar um meme com relação àqueles que não têm qualquer tipo de compromisso com a participação efetiva numa disputa. Queria também me dê só para Paris. Uma parte, eu já atrapalhei aqui na sua conversa, deixa eu só colocar aqui mais um pouquinho de confusão na nossa conversa. Frase de Ciro Gomes elogiando o irmão dele. Ele joga xadrez como ninguém, ele vê jogadas muito mais à frente que os outros estão vendo. Quem é que não diz que Roberto Cláudio ter chutado o pau da barraca, ter ido apoiar no segundo turno André Fernandes, já não seja um jogo de Ciro Gomes? Já não seja uma aproximação desse grupo cirista, que, eu volto a dizer, é pouco provável que Ciro Gomes tenha espaço do PDT para qualquer coisa. E ele, lá em 24, talvez já soubesse disso com o resultado que teve. Porque o resultado da eleição de Ciro Gomes, a quantidade de votos que ele teve, foi um negócio acachapante. Para pensar muita coisa em sua carreira política. E veja como a política faz as coisas acontecerem. Se não fosse o escândalo do INSS, não fosse a confusão do Carlos Lupe com relação a toda aquela situação dos empréstimos e tudo mais, Ciro Gomes continuaria calado como estava. Foi o escândalo do INSS que deu a ele o canhão de luz que ele precisava para voltar para o cenário. E aí vai fazer o que ele faz, né? De será que eu vou para esse lado ou será que eu vou ficar por aqui? Isso faz parte do cirismo, é tão antigo quanto a panelada de Edson Silva. Vou contextualizar. Ciro Gomes, candidato a prefeito de Fortaleza, lá nos anos 80, quando não tinha segundo turno, tudo fazia crer que ele não conseguiria derrotar o Edson Silva. E Edson Silva, por uma desgraça para ele, pegou uma gastroenterite braba, que o vulgo chama de fininha, por conta de uma suposta panelada lá na Barra do Ceará. Nesse cenário, Ciro Gomes conseguiu a sua primeira eleição majoritária. Panelada é muito bom, gente, mas tem que escolher o lugar. Professora, vamos voltar aqui. Então, falamos de Roberto Cláudio, se a senhora quiser complementar, mas e também Capitão Wagner, como é que fica? Ele tem um peso importante? Pode entrar aí, a gente pode ver o palanque, Ciro Gomes... Peraí, você quer dizer, então, que o Capitão Wagner vai abrir mão de uma chapa majoritária? Eu estou perguntando, ele me coloca em situações, tá vendo? É ele que fala que é o cruel. Eu estou só colocando uma discussão para a gente discutir. Vamos lá, professor. Conversar. Então, aí eu vou devolver essa mesma pergunta. Quem vai ser Capitão Wagner em 2026? Ele vai estar no mesmo palanque do Cid Gomes, já pensou? Eles não estiveram no mesmo palanque em 2024, mas apoiaram o mesmo candidato nas eleições. Como é que fica esse palanque e para onde vai Wagner? Para os dois, essa. Ia ficar muito contraditório se o Capitão Wagner, de repente, decidisse abrir mão do PL novamente. Porque na primeira eleição, na penúltima eleição em que ele concorreu, ele tentou se deslocar completamente da imagem mais radical do PL, ele tentou se mostrar mais neutro politicamente, ele tentou se aliar a alguns membros do Centrão e
Até a página 2 funcionou. Né? Até a página 2 funcionou. Quando ele viu que não ganhou a eleição do primeiro turno, o que assim, já estava muito cantado que ele ganharia a eleição do primeiro turno. Quando veio o segundo turno, a surpresa dele não ter ido para o segundo turno, né, já foi algo que o partido não imaginava, que a União Brasil foi pego de assalto. E aí, quando ele vai e apoia André Fernandes, ele já está sinalizando o que vem para 2026. Esses apoios, nenhum deles vem de graça. Nenhum apoio como esse para segundo turno, sobretudo quando você apoia alguém que detonava você nas eleições, eles não vêm de graça. Eles têm alguma promessa de apoio no futuro e a primeira eleição subsequente, a 2024 e 2026. Não acredito que ele tenha peso político para concorrer ao Senado, e acho que ele também não acredita nisso. Não acredito que ele tenha peso político para concorrer ao governo do estado do Ceará, e acho que ele tem ciência disso também. Então, o que vai sobrar a ele vai ser um cargo no parlamento, tentando reunir apoio, talvez, para se mostrar como articulador, muito mais do que cabeça de chapa. E aí, professor, quem vai ser esse Wagner de 2026? A professora Mariana agora tocou no ponto que eu fiquei aqui matutando, sabe? Eu estava aqui pensando como matuto lá da Morada Nova. Manuel de Castro, professor, é o grande cacique político lá da terra do meu pai, Foi United States da Morada Nova. Manuel de Castro tinha uma frase muito boa. O mal do urubu é pensar que o boi está morto. O capitão Wagner, ele perdeu o capital político ao não ingressar no bolsonarismo de cabeça. Ele tem consciência plena disso, a tal ponto de ter feito o que a senhora fez, essa aproximação. Agora, jogando o xadrez que dizem que Ciro Gomes joga e deve jogar muito bem, eu vou perguntar por que Euclides Fernandes foi colocado na frente da discussão 1 ano e meio antes da eleição. Alcides, perdão. Porque ele foi colocado logo na primeiro espaço. André Fernandes, essa vaga aqui é minha. Aqui é do meu pai e o boi não lambe. Será que já não há uma certa discussão sobre quem faz o quê numa coligação futura? Sem dúvida. E dentro desse negócio, se André Fernandes fala, uma vaga é minha, por que a outra vaga não seria, por exemplo, de Capitão Wagner? E esses acordos são cumpridos? Aí é que está a grande questão. Pergunte para o Gonzaga Mota. E esses acordos, professora, são cumpridos? E aí pergunto também para quem mais? Para Lúcia Alcântara? Esse é melhor. Essa é mais recente. A gente pode perguntar para o Lúcia Alcântara. Algumas perguntas, para né? o próprio... Olha, eu acho que a gente tem mais gente para perguntar se funciona ou não do que atestados de que os acordos realmente são cumpridos. Então aí, professora, é confiável se arriscar num acordo, mas também qual é a outra alternativa se não arriscar num acordo, né? Mas esse é o ponto, que todos os sujeitos políticos, eles só pesam. O que é que eu tenho a perder? Porque a rejeição eu já tenho, o não eu já tenho. A audácia de concorrer nas próximas eleições para um cargo mais alto, isso não é privilégio do Tarcísio. Isso aí, eu acho que todos os agentes, todos os sujeitos políticos que tentam ser incumbentes em algum cargo, eles vão almejar um cargo mais alto, eles vão almejar um circuito mais largo de poder. No caso do capitão Wagner, pode sim surgir a oportunidade, não sei se ele vai ter apoio até lá. O cenário político ele tem ficado cada vez mais empolgante, cada vez mais quente, cada vez mais arrefecido. E essa disputa pelo Senado, embora o PL esteja comendo quieto, o PL está tentando não chamar tanta atenção para si por causa desse escândalo do Bolsonaro, por causa dos PLs da anistia, por causa dos eventos que a gente tem visto agora, mas, ao mesmo tempo, a vaga está lá. A vaga está lá, bem quietinha. Essa decisão vai ficar de última hora e também acredito, professor, que o Bolsonaro vai ter a ingerência direta do jeito que ele teve nesse apoio do Alcides Fernandes nos demais nomes para o Brasil inteiro. Mas aí que tá. Será que para o PL é interessante esse tipo de entrada aqui no Ceará, dentro desse leque que nós estamos vendo? Porque aqui no Ceará vai ser muito mais polarizado do que em qualquer outro lugar do mundo. Sem dúvidas. Até porque temos um detalhe muito importante. O Mano de Freitas não é um governador de alta popularidade. Quando a campanha começar, que todo mundo começar a falar de segurança pública, o Mano de Freitas vai andar com o alvo nas costas, sendo alvo de qualquer tipo de crítica. Com o governador sem essa força eleitoral, vai sobrar para um cidadão chamado Camilo Santana de novo. E para Camilo chegar no jogo, ele precisa de Ciro Gomes. Está vendo aí como o jogo é grande? O que é que Bolsonaro tem a ver com isso? Fragmentar não é interessante. É interessante uma chapa. Posso dizer uma? Eu sei que eu vou me expor, sei que eu vou levar pancada. Mas eu quero dizer. Posso dizer uma chapa? Claro. Por favor. Se não acontecer, por favor, não me critique. É só uma ideia. Fernandes, Euclides.
Alcides. Fernandes. Por que vem na minha cabeça Euclides É da o pai do Cunha, Ciro Gomes. é porque É o pai do Ciro Gomes. é. É o subconsciente puxando. Então, Alcides Fernandes do Alcides Senado. Fernandes do Senado, Capitão Wagner no Senado, Senado. Roberto Cláudio no governo. E onde entra um Ciro... Aí tem que ter o papel de Ciro Gomes e Ciro Gomes né? é o articulador. É o cara que vai lá na Assembleia tomar café com o deputado. Professor, o Cid Gomes vai abrir mão para esta chapa de concorrer ao Senado? Para Alcides e Wagner? Peraí, eu falei Ciro Gomes, não falei Cid, Ciro não. Gomes. Ciro Gomes. Não falei Ciro Gomes, Cid, não. deixa eu Não, mas terminar a tua se chapa. tem Alcides, não, vamos terminar se tem essa chapa. Alcides Fernandes Não. e Wagner do Senado... Aí não dá pra colocar Ciro Gomes candidato à presidência, não. Aí não cabe, Não, mas eu me refiro assim. Aí é um trem muito grande. Esse povo aí tinha que ter o apoio de Cid. E são 2 senadores candidatos, Alcides e Wagner. E Wagner. Então, Nessa suposta o Cid chapa. tá abrindo mão de concorrer, então, nesse caso? Eu Ele não sei, abriria? quer dizer, nessa chapa hipotética, e que eu vou dizer, a política ela é tão diversa e tem tanta novidade todo dia que eu acredito que nada seja impossível. Absolutamente nada na política, nada é impossível. Né? As conjunturas elas se O modificam impossível é todos os dias. apenas algo que não aconteceu ainda. Barack Exato, Obama. Exatamente. E aí, quando se leva em consideração esse cenário, o Cid Gomes, ele foi um articulador silencioso, no sentido de não formar cabeça de chapa nas últimas eleições de 2024, até porque nenhum cargo interessaria a ele, mas ele conseguiu, não nos esqueçamos, 46 prefeituras. Isso não é pouca coisa. Isso realmente não é pouca coisa. É quase um terço das prefeituras. É quase um terço das prefeituras. Então, quando ele conseguiu essa quantidade... Isso, as 46, diretamente, fora dos outros municípios que eram de partidos coligados. Então, o Cid Gomes, ele tem um poder de articulação muito grande e ele sabe desse poder que ele tem. Hoje, o Cid Gomes, ele flerta, ele tem conversado com a direita mais do que ele conversou há 2 anos. Então, não sei se interessa a ele abdicar do Senado, não nesse momento. Se Cid Gomes abdica do Senado, das duas uma. Ou é porque o propósito realmente é se voltar à articulação de bastidor e ele se sente confortável só com isso, coisa que eu não acredito. Ou, segundo, ele tentar se lançar a algo ainda mais audacioso. Ou cuidar dos seus negócios lá na Serra da Tem Meruoca. um barzinho lá que precisa dele, né? Tem um barzinho lá. Tem um barzinho lá que precisa. Eu tenho uma sugestão de playlist pro barzinho lá da Meruoca do Cid Gomes. Professor. Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora. Mas sério, Cid Gomes, você está partindo do princípio que nessa nossa suposta chapa que eu coloquei aqui só para ver a reação, Cid Gomes iria sair de onde está, atravessaria o Rubicão e iria lá para esse grupo. E ele não... É difícil conseguir fazer esse cenário dizendo que ele vai levar a reboque mais de 50 prefeituras que estão do lado dele hoje. Agora... Assim, poder fazer pode, mas dentro do pragmatismo que Cid Gomes apresentou ao longo de sua carreira inteira, vai ser uma mudança muito radical. Ponto para ele. Em 2024, ele rompeu com o irmão para garantir que estaria no grupo que está hoje. Se nós pensarmos aqui, a gente falou tanta coisa, o senhor antecipou, apenas pincelou o nome do governador Elmano. Ele está assistindo tudo de camarote, é candidato certamente. Como é que fica o governador Elmano nessa situação? Esses cenários todos, mas tem Elmano lá para disputar a cadeira, que ele está. Essa época do ano passado, discutia-se aqui em Fortaleza se seria viável apresentar a reeleição de Sarto. E muita gente dizia que talvez fosse melhor trazer o Roberto Cláudio de volta, porque seria uma vitória menos ameaçada. Mas, ao mesmo tempo, você pensa o seguinte: se eu não apresento o meu gestor como meu candidato, eu estou assumindo É um atestado que... É um também. atestado. Então, que Elmano vai ser candidato? Vai. A preço de hoje, Elmano vai ser eleito? Bem, aí ele vai precisar de toda a força de Lula, toda a força de Cid Gomes, toda a força de Camilo Santana para bancá-lo de novo. Mas será que isso vai ser suficiente? A força do novo, e não é o partido, é ele como candidato, como cabeça de chapa, não tem mais. Ele agora vai ter que apresentar o que ele ao longo dos 4 anos fez. E o grande calo do sapato de Eumano de Freitas chama segurança pública. Sabedor tanto ele que já trocou o comando da polícia, trocou o secretário, e a situação não é muito boa para o lado dele. Eumano vai ser candidato? Vai. Eumano vai ser eleito? Vai ter que apelar para a reza de pá de vé para conseguir. Porque ele vai enfrentar uma oposição que deve estar unida, que já está se arquitetando com Ciro Gomes participando das negociações, que vai ser muito pesado para ele. Vai ser candidato? Vai sim. A senhora comunga dessa mesma ideia de que essa dificuldade, que haverá essa oposição organizada e não quebrada, fragmentada?
Eu vou tirar pela disputa interna que está acontecendo para o diretório do PT aqui no Ceará. 6 de julho, eu acho que é a data mais aguardada por todo mundo. Por quê? Porque dentro do PT existe uma discussão de campo democrático e campo de esquerda. Essa discussão interna, ela mostra como o PT está tomando mais cuidado com o pragmatismo versus a militância. Então, o Elmano, para concorrer, a primeira coisa que ele precisa fazer é: eu vou tentar me despir da militância tradicional do partido e vou tentar dar uma abordagem mais pragmática, também atendendo a anseio de eleitores que não são propriamente do PT. Né, mas que são antibolsonaristas, e ele precisa atender esse público também. Porque os eleitores do PT apenas não são suficientes para garantir a eleição. Porque não são suficientes para garantir a eleição. Então ele pensa: quais são os meus 2 calcanhares de Aquiles aqui no estado do Ceará? O primeiro, saúde pública. A gente está vendo um investimento como nunca houve no estado do Ceará em termos de saúde pública. Reinauguração de hospitais, aportes financeiros imensos no Hospital da UES. A gente tem visto essa movimentação para tornar Fortaleza como um polo, como uma ilha de saúde básica de excelência. Primeiro ponto é isso. Qual é o segundo calcanhar de Aquiles? Segurança pública. Isso é um ponto inevitável. O cidadão médio aqui do estado do Ceará, aqui de Fortaleza, sabe que segurança pública é algo muito sensível. Então, o que ele está fazendo? Comentávamos antes de entrar aqui no Café com Verdade que as notícias que correm agora são: Elmano agora injeta 47 milhões para a Polícia Militar. Armamento novo, inteligência nova, capacitação nova, hospital destinado à atenção de policiais, né, com leitos diferenciados para policiais. Concurso, né, novas vagas foram abertas, operações que estão acontecendo a tempo e a hora, e Elmano se colocando à frente, na publicidade, falando dessas operações. Isso seria o papel de um bom secretário de Segurança Pública, mas ele não está abrindo mão, ele vai junto. Ele teve a troca, a gente viu a troca de secretariado 2 vezes. Ele tentou fazer um ajuste de rota urgente, já pensando, nada tira da cabeça isso, já pensando em 2026. Porque ele sabe que são os 2 flancos que o PT não conseguia atingir, que tradicionalmente não eram da área do PT. Então ele agora começa a se articular, ele começa a se reorganizar para tentar cacifar essa possibilidade. Quando o Elmano foi eleito, primeira eleição dele, ele não era tão conhecido. Ele não era a figura mais conhecida. Muito da publicidade, do capital eleitoral dele se deve a Luiziane Lins. Muito do capital dele. Rapidinho, a senhora não acha que o Mano foi colocado lá, assim, internamente no partido, eles não queriam concorrer, e era o nome mais próximo a Camilo, talvez, apesar da ligação com Luiziane, e vamos ver no que dá? Você lembra da transferência de votos? Que nós falamos há Sim. pouco? Aconteceu com ele esse fenômeno. Houve uma transferência de votos. Né? Ele foi a tempestade perfeita. Tudo funcionou para que ele conseguisse aquela ocupação naquele momento. Venceu sem... Já, claro, havia a máquina pública forçando essa identidade e essa identidade plural, tanto com o Partido dos Trabalhadores quanto as coligações, mas não houve preocupação à época com outros partidos. Não houve preocupação à época com a oposição. Ele era um azarão, mas era um azarão que ganhou. E agora, com a máquina estatal apoiando numa nova configuração política em que ele permanece no poder, as chances são maiores. Não quero dizer vitória garantida, porque o cenário vai mudar bastante. Ele não tem, concordo em gênero e número com o professor, ele não tem ainda a simpatia, o avanço, o engajamento da população. A figura dele ainda é distante da população. Ainda é muito distante. Ele não tem a liderança carismática de outros nomes do Partido dos Trabalhadores. Essa liderança de identidade, de buscar, de ir atrás, eu vou pela pessoa, como acontece com Luiziane Lins, por exemplo, a fidelidade dos eleitores, ela não ela Luiziane. É a pessoa Luiziane Lins. Se ela fosse para qualquer outro partido, que eu acho muito pouco provável, mas se ela fosse, os eleitores iriam junto, porque é ela. Assim como acontece com outros líderes carismáticos, Lula e Bolsonaro. Então, eles conseguem arrastar multidões, eles conseguem arrastar votos. O Elmano, ele tem agora preparo para atacar as 2 frentes, que é o que o governo do Ceará era mais criticado. Ele tem o apoio da linha vertical, que se formou a Santíssima Trindade, do Partido dos Trabalhadores, e agora é trabalhar para 2026 não errar. Ele agora só tem que controlar, ajustar a rejeição. Se ele conseguir isso, as chances dele aumentam. Este é o nosso Café com Verdade. O tempo voa demais, né? Como passou o tempo, eu vou agradecer demais. Esse papo vai continuar na rádio e o pessoal vai ouvir lá na rádio. Professora Mariana, obrigado demais por ter vindo aqui mais uma vez.
É sempre gentilmente, é sempre bom conversar com a senhora. O tempo voa por sua causa também. Obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite. Professor Valdejares, também as mesmas palavras, é sempre uma honra e um prazer, viu? Satisfação é nossa, convide sempre que vamos vir sempre. Posso só Claro, mais um temazinho claro. aqui para a nossa próxima versão? Sim. Eu, sendo Eumano de Freitas, eu chamaria para conversar 3 pessoas. Quem? Domingos Filho, Acilon Gonçalves, que não está ainda, mas pode chegar, e Cid Gomes. Esses 3 indivíduos são fundamentais para uma reeleição. 3 regiões importantes, região metropolitana, região de Tianguá e Cid Gomes, o estado do Ceará inteiro. E o importante mencionar, sem perder de vista, Camilo Santana, que puxa a volta lá no Cariri. Agora, Região de Tauá, perdão. a gente precisa só dizer uma coisa. Eumano de Freitas, ele nunca vai ser esse líder carismático. Não é dele, não é da sua persona. Mas o que ele precisa apresentar é competência administrativa. E aí são vários fatores que vão fazer isso. Mas isso é para outra conversa. Por enquanto foi muito bom estar com você, Tiago, estar com a professora Mariana. A gente não falou de um nome, ó. Eu vou embora só com o nome, Eduardo Girão. Eduardo Tchau. Girão. Obrigado, professor. Minha gente, já sabe, compartilha, vai na setinha lá, manda para todo mundo no YouTube, no Spotify. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado, tchau, valeu.